E agora é hora da nossa entrevista especial aqui na Rádio Tamandaré FM com o pastor Liberato Júnior. Vocês estão animados? Gente, ele tá aqui querendo conversar com vocês, querendo falar sobre sua trajetória. Fica ligadinha do que é hoje, hein? E temos a alegria de receber aqui nos estúdios o pastor Liberato Júnior, um homem de Deus que tem sido instrumento nas mãos do Senhor. Pastor, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Graças a paz, queridos. Como é que vocês estão? Uma alegria para mim, uma honra poder estar aqui e juntos compartilhar um pouco da nossa história, da minha história, da história da nossa igreja. E vamos lá, fica ligadinho aí, que tem muita coisa pra gente desfrutar juntos aqui de tudo que o Senhor fez em nossa vida, em nosso ministério. Amém. Pastor, vamos de pergunta, porque eu também quero saber um pouco sobre sua trajetória. Tenho certeza que todo mundo que está em casa, todos os ouvintes, estão querendo também conhecer um pouco sobre a história e a trajetória do pastor. Vamos lá para a primeira pergunta, pastor. Vamos conversar com o senhor, vamos saber sobre tudo. As ovelhas, seus discípulos estão também conectados. Glória a Deus por isso. E vamos lá, vamos embora, vamos começar essa entrevista. Eu sou muito ansiosa também. Pastor Júnior, conta pra gente quem é o Júnior Liberato fora do púlpito. Como foi o seu chamado para o ministério? O meu chamado, se eu for falar aqui desde o início, eu me converti muito cedo, eu ainda estava estudando, e a minha conversão foi algo assim profunda, foi através de um amigo, onde ele foi firme com o evangelho, com a verdade, e aquilo ali me atraiu. Ao invés de me espantar, pela verdade que ele trouxe para mim, aquilo me atraiu, despertou um desejo de me aproximar ainda mais e conhecer, a palavra, o reino de Deus. E aí foi quando eu visitei a igreja, e entreguei a minha vida para Jesus. Depois de 6 meses de entrega, eu vivi um batismo, no Espírito Santo. Então foi algo poderoso, e daquele dia para cá, o Senhor tem nos enchido, me enchido da presença, me apontado para o chamado. Mas também não posso deixar de falar, sobre a nossa trajetória ministerial, porque eu falo nossa, porque também assim quando eu me converti, eu conheci a minha esposa, também muito novo, e a gente começou a ser amigos, passamos ali um tempo, de uma amizade, e aí percebemos que tinha algo a mais, do que uma bela de uma amizade, e começamos a trilhar esse relacionamento, e começamos a pedir confirmação ao Senhor, e aí nos julgamos, casamos, e temos uma filha linda, que hoje tem 12 anos, temos um filho também com 3 anos de idade, e vai perguntando mais que eu vou te falando. Glória a Deus, história linda, tá vendo, gente? Quando Deus tem chamado, E aí ele traz pessoas especiais e prontas para guiar o povo que ele escolheu. Isso é muito bom. E o pastor tem sido bênção na vida de todos. Mas vamos para a segunda pergunta. Houve algum momento marcante ou difícil que confirmou esse chamado na sua vida? Sim, com certeza. Como eu falei, a gente começou muito cedo na obra, fomos chamados, conhecer a minha esposa e casamos. Já tivemos filhos cedo, mas só que Deus já começou a chamar a gente para o ministério. E já mesmo cedo, com 22 anos mais ou menos, 20 anos, Deus já começou a nos entregar cargos de liderança, começamos a cuidar de pessoas, isso com um filho novo também, então é um desafio muito grande, Primeiro filho principalmente, então era o Senhor nos abençoando ministerialmente e também na nossa família, então foi muito desafio, muitas dúvidas, muitos receios, muitos conflitos, toda essa trajetória, até o ponto de chegar o dia do chamado, onde a gente precisou realmente parar toda a nossa vida, todos os nossos sonhos, propósitos pessoais, para atender, aquilo que o Senhor estava bradando no nosso coração, que era justamente ir para a cidade de Tamandaré. Que testemunho forte, pastor. Que testemunho forte. Isso nos ensina que nós temos que perseverar e confiar em Deus, porque quando a gente
deposita a nossa confiança no Senhor, ele nos impulsiona, ele nos leva no propósito dele, né? Testemunho muito forte. Vamos lá, vamos continuar. Hoje, quais são os maiores desafios que o Senhor enfrenta no ministério pastoral? Um dos maiores desafios, né, que enfrentamos, eu acredito que todo pastor ele enfrenta isso, é a famosa perseverança e convicção daquilo que o Senhor tem para a sua vida e para o ministério, né? Eu sempre costumo dizer que a gente é o que o Senhor nos proporciona ser, né? Em termos de visão. Então, quando o Senhor dá uma visão e uma direção, a gente precisa ser convictos, porque muitas vezes nem todo mundo vai ter o mesmo pensamento que você. Muitas vezes pessoas não vão acreditar, não porque elas são más, mas é porque elas estão num âmbito de visão totalmente diferente do seu. Então, quando a gente foi chamado, ainda em Recife, porque somos natural de lá, toda a nossa família, então a gente tinha costume de vir para cá veraneio. E uma dessas viagens que a gente fez, eu estava no mar, né, tomando banho, como toda pessoa comum, né? Aqui pastor também toma banho no mar, né? Pastor também tem uma sua vida, né? Sim. E aí, eu tenho o costume de orar, né? Sempre tenho o costume de orar. E uma desses momentos de orações, eu lembro como se fosse ontem. O Senhor bradou em céus abertos no meu coração e disse que havia um povo clamando por ele aqui nessa cidade. E aquilo me questionou muito, porque eu pensei, Senhor, tem muitas igrejas aqui também. Só que eu acredito muito na visão de cada um. Cada líder, cada ministério, cada pastor, ele tem uma visão, uma direção do Senhor. E nós, como corpo, precisamos andar junto. Então a intenção não é vir aqui plantar um negócio, um trabalho ou ter um fim lucrativo, mas sim atender um pedido de socorro. Socorro de alguém que está precisando, alguém que está perdido, alguém que está orando, pedindo resposta a Deus. Então eu acredito que a nossa vinda para cá é resposta. Então nesse anúncio eu virei rapidamente assim para trás, minha esposa estava tomando banho de lá também. E eu disse, amor, tu escutou a voz do Senhor? E ela fez, eu escutei. O que foi que eu te disse? Que tinha um povo clamando por ele aqui. Glória a Deus. E eu disse assim, então é o Senhor. É o Senhor nos movendo, é o Senhor nos... Sabe, eu chego até a me emocionar um pouco, porque foi algo assim extraordinário que aconteceu. Porque tínhamos uma vida em Recife, né? Estávamos construindo uma história, né? De trabalho e tudo. Até que o Senhor bradou no nosso coração e eu disse, amor, tá pronta? Tô, então vamos. Porque saímos de Recife, viemos pra cá, sem família, sem amigos, sem conhecer ninguém. Afinal, a gente só vinha veraneio, né? Então era só de casa pra praia, da praia pra casa. Então foi um desafio assim muito grande, porque Deus deu uma visão e uma direção. Só que precisa nascer agora a convicção. E a convicção, ela não nasce daquilo que eu estou vendo de momento ou estou escutando. A convicção nasce na certeza da palavra do Senhor, de quem é o nosso Deus. E que Ele cumpre realmente o que prometeu. Então viemos debaixo de fé. Chegamos aqui debaixo de fé e à procura desse povo que está clamando. E é onde a gente começou todo o trabalho, toda essa jornada, toda essa história, né? Com muito dor, não foi fácil, né? Porque você chegar num lugar que você não conhece, não tem família, não tem amigo, não tem um apoio, né? E eu ainda estava com minha filha, né? E nessa trajetória também, né? Vale ressaltar aqui que o meu filho já estava na barriga, né? Da pastora. E a gente não sabia. Então a gente já estava andando nas ruas, evangelizando, falando de Jesus e ele na barriga lá já dando glória, né? Isso é maravilhoso, porque o tempo da igreja aqui na cidade tem a idade dele. Isso aqui foi algo profético também, né? Então, assim, estamos caminhando, né? A igreja está nascendo aqui na cidade e Deus já está mostrando as pessoas que estão pedindo socorro. Tem feito grandes coisas, grandes obras na vida do seu povo. Amém. Amém, pastor. Amém. Vamos de mais perguntas, porque estamos curiosos. Se olha aí, para você que está nos ouvindo,
e na Rádio Tamandaré FM aqui de 7,9 você está podendo ouvir, né, a entrevista com o pastor Liberato Júnior aqui hoje junto conosco. A estreia do programa VIAT News é grande testemunho de vida para mim e para você, para que nós possamos cada dia mais confiar no Senhor e conhecer, né, conhecer um pouco da história desse vaso do Senhor que tem edificado tantas vidas. Vamos lá. Pastor Liberato Júnior, como a igreja pode permanecer firme em tempos tão difíceis que estamos vivendo? Isso aqui é maravilhoso, porque sem convicção ninguém fica firme. Se você viver um evangelho, ou a igreja viver um evangelho somente baseado em sensações e emoções, você já está com a sua fé com os dias contados. Mas se você tem a certeza e a convicção da palavra, é isso que vai sustentar os tempos difíceis. Porque somos seres humanos, então somos movidos a emoções, sentimentos. E esses emoções e sentimentos fazem com que gere uma reação. Ou a gente vai ficar triste, ou vai ficar feliz, ou a gente vai desistir, ou a gente vai parar de sonhar, ou a gente vai sonhar, ou a gente vai reagir, ou a gente vai ter medo. Então, em tantos conflitos como esse, eu acredito que é a convicção da palavra. É o que a palavra diz ao meu respeito. E eu tenho que estar seguro nela. Porque a gente serve um Deus que é vivo. Um Deus que não é movido por emoções, mas sim por sua palavra. E é isso que traz a permanência de uma igreja de pé. Né? Você lembra da história de Sadraque, Mesaque e Abednego, que fizeram com que eles ficassem de pé naquele momento do som, né, da trombeta, diante da estátua de Nabucodonosor, uma estátua de 27 metros aproximadamente. O que fizeram com que eles permanecessem de pé não foi a emoção, ou foi porque ele estava se sentindo forte, ou porque ele estava feliz. Não, pelo contrário. Ali era um ambiente totalmente propício para que ele pudesse rejeitar, né, ficar medroso ali. Mas não, eles permaneceram de pé. Por quê? Convicção. Ele sabia quem era o seu Deus. Tanto é que a sua resposta foi para Nabucodonosor, dizendo a ele, olha, se Deus quiser nos livrar, ele livra. Se ele não quiser nos livrar também, ele não nos livra. Mas nós não adoraremos a sua imagem. Então isso é convicção. Convicção e certeza do evangelho. É isso que a igreja precisa ter. Amém. Vamos lá. Qual o papel da fé e da oração na vida do cristão nos dias de hoje, pastor? O papel da fé e da oração. Isso aqui são duas ferramentas primordiais. Né? A fé é a certeza das coisas que não se veem, porém se esperam. E a Bíblia também diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então existe aqui uma forma de relacionamento com Deus, em que é uma forma que Deus se agrada, que é através da fé. Então, quando agimos em fé, agimos de uma forma que agrada ao Senhor. Só que a fé não é um pensamento positivo. Não é algo que você coloca na cabeça assim, diz, hoje vai dar tudo certo. Hoje eu tenho certeza que vai cooperar. Mas a pergunta é, quem te garante que essa informação vai dar certo? Então a fé é diferente, porque quando eu declaro, eu estou declarando sobre uma palavra de alguém que está vivo e que garante essa palavra. Então quando eu digo que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer, é porque alguém declarou isso. E quem declarou? Aquele que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, o Senhor. Então eu estou firmado nisso. Então eu tenho fé que a minha alegria vai vir, porque o Senhor é que me garante. Então não é um pensamento positivo, é uma atitude em direção a uma palavra que o Senhor liberou, ou já tem liberado, né? Quando a gente lê a Bíblia, né? Por isso que é importante a gente sempre estar lendo a Bíblia, porque muitas vezes o medo, né? O terror, essa ansiedade, essa incerteza é por falta às vezes de leitura. Porque a palavra tem tudo aquilo que a gente precisa. Que nem sempre a gente vai ter explicação para tudo que acontece na nossa vida.
Então a fé agrada ao Senhor, porque a fé é justamente a declaração da palavra dele. É você dizendo assim: eu tenho convicção que o céu vai se abrir porque ele prometeu. Eu tenho certeza que isso vai acontecer porque ele prometeu. Eu tenho certeza que a cura, a libertação, a transformação na minha casa, na minha vida, nos meus amigos, vai acontecer porque é promessa do Senhor. Então a fé é isso. E a oração é justamente a ratificação, é você declarar a sua fé diretamente com o Pai. É você estar orando o tempo inteiro, declarando: Senhor, eu creio nisso, porque a tua palavra diz isso. Porque a oração é muito mais para nós do que para Deus. Porque enquanto a gente ora, o Espírito Santo ele vai nos direcionando no que falar. Então eu sempre costumo dizer, né, você pode até ficar horrorizado com o que eu vou falar agora, mas eu sempre costumo dizer que Deus ele não escuta, né, com o ouvido. Ele escuta com o nariz. Por quê? A palavra diz que a nossa oração sobe como incenso suave às narinas do Senhor. Então significa dizer que Deus está mais interessado em respirar a tua oração do que escutar as tuas palavras. Porque com as palavras eu posso enganar qualquer pessoa, desde que eu seja culto ou conheça bem, né, a manipulação das palavras. Mas a essência, o aroma, isso aí não dá para enganar. É só você experimentar a inversão da pessoa tá suja ou tá limpa. Você consegue identificar. Ainda que ela diga: tô limpa, mas o cheiro ali não vai deixar, não vai permitir. Então por isso que Deus, ele, quando nos escuta, ele está respirando a tua oração. Então não adianta ele e você tentar maquiar nesse momento. Esse é o momento mais sincero que devemos ter, né, em toda a nossa vida, que é a oração. Por isso que temos que aprender a orar direito. É isso que Jesus ensina. Precisamos aprender a orar. Até para isso dependemos do Espírito Santo. Então a oração é fundamental na vida de todo cristão. E isso aqui, né, rompe qualquer barreira, ou lugar, ou atmosfera, né? Porque o ministério, o nosso ministério, né, nasceu debaixo de oração. Né? Será que eu posso ir adiante aqui falando? Vai nascer antes, pastor. Vai nascer debaixo de oração. Por quê? Deus, enquanto eu estava orando no mar, Deus veio com uma visão, falou com a minha esposa, e aí decidimos sair de Recife, vir para uma cidade desconhecida, que é linda, maravilhosa, que a gente sempre via, e começar a identificar algo que a gente não estava enxergando nem ouvindo. E dizer: cadê esse povo que o Senhor bradou no coração? Então a oração começou a nivelar. Então a gente começou a andar pela cidade, estender as nossas mãos e pedir ao Senhor: cadê as pessoas que o Senhor falou? Cadê as pessoas que o Senhor falou? Chegávamos na Praça da Liberdade, da Juventude, na Praça da Bíblia, começávamos a interceder, a falar: Jesus, cadê o povo que o Senhor falou? Cadê o povo que o Senhor falou? E pedindo ao Senhor. E a gente já teve vários encontros assim de senhoras que vinham falar comigo, dizendo: olha, o Senhor é pastor. E eu estava ali com camiseta, bermuda, né? E ela me reconheceu, sabe? Não porque ela era minha amiga ou familiar, mas porque algo chamou a atenção nela. Então você vê que Deus, ele é maravilhoso, ele está além de tantas coisas que a gente coloca como barreira. E aí eu lembro que quando a gente começou os trabalhos aqui, a gente alugou o primeiro ponto, que foi ali próximo do 7 Mais, né, do lado dos Correios. Alugamos o primeiro ponto, só com a fé. Isso que você acabou de falar. A fé e a oração. Foi fundamental no ministério. E alugamos um ponto com a fé de que o Senhor ia mudar as pessoas. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas quando a gente abriu o ponto, que colocamos a placa, que anunciamos o primeiro culto, né, o Senhor já mandou 5 pessoas. E começamos a fazer um culto ali por muitos e muito tempo, com apenas 5 pessoas. Somente um microfone, um caixinha de som pequeno, um violão, e onde a gente fazia tudo, né? O pastor e a pastora sempre, né? E os meus filhos ali fazendo tudo. Então a gente era que cantava, era que orava, era que dirigia culto, era que limpava a igreja, era que cuidava das crianças, era que tirava foto, fazia tudo, né? Então era gratificante isso. E eu lembro que nesse início
a gente orava muito. Fechava, quando terminava os cultos, só tinha culto no início do dia do domingo. E durante a semana a gente ia para a igreja, fechava a porta, ficava a nossa família dentro da igreja orando: Senhor, manda esse povo, Senhor. Senhor, cadê eles, Senhor? E a gente aqui, perseverando. E aí tinha culto que era 5, tinha culto que parecia que não via ninguém. E a gente ficava ali, ficava ali, ficava ali, ficava ali. E aí Deus foi começando a acrescentar, por isso que a oração é muito importante. Ele abre, né, o mundo espiritual, o reino de Deus. Então não adianta ele ir à igreja, ou nascer igreja, ou viver na presença do Senhor sem fé e sem oração. Não tem como. Não tem como. São duas coisas que movem o coração de Deus. E é lá onde está o acesso, né? Para anotar as visões, direções. Nossa, que testemunho forte, né? Testemunho forte de fé, testemunho forte de eu acreditar em que Deus ele pode fazer o impossível e que faz o impossível acontecer. A lei é que ele fala por oração e mostra a fidelidade dele para aqueles que o buscam e que buscam ser fiel, né, pastor? Bom, vamos agora para um momento de louvor, um louvor especial que fala sobre confiança em Deus, para que você possa meditar um pouco através dessas palavras do pastor, e daqui a pouquinho estaremos de volta.